As mulheres ocupam hoje diversas funções no mercado de trabalho. Segundo dados do IBGE, em 2004, havia no mercado aproximadamente 35 milhões de trabalhadoras. Além da dupla jornada, elas estão expostas a riscos e perigos, e o número de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho tem aumentado entre elas. Esse aumento nos últimos 3 anos foi de 16%. No ano de 2002, foram registrados mais de 86 mil casos, e em 2004 foram 103.235 casos de acidentes e doenças entre as mulheres. Outra questão que assusta e preocupa está na diferença de salários, oportunidades e condições de trabalho para as trabalhadoras e os trabalhadores negros. Ao conseguir acessar o mercado de trabalho, as condições geralmente são precárias para a maioria dos trabalhadores negros e negras, porque estão nos piores postos, recebem os menores salários. Quando eles têm o mesmo nível educacional dos demais trabalhadores e trabalhadoras, assim mesmo há uma diferença em cerca de 70% nos seus salários. Por incrível que pareça, quanto maior a escolaridade, maior a diferença, o aprofundamento entre um salário e outro, né? Bom, se você tem um menor salário, significa que você vai ter menor acesso às condições de habitação, de saúde, de educação, né? Então, isso tem um impacto direto na saúde do trabalhador e da trabalhadora. O movimento sindical ele tem essa compreensão de que os trabalhadores negros e negras têm especificidades e têm lutado para que essas especificidades se tornem visíveis. Os trabalhadores jovens vêm se tornando um grupo com altos índices de acidentes e adoecimento no local de trabalho. Segundo a Previdência Social, a faixa etária com maior incidência de acidentes é constituída por pessoas de 20 a 29 anos, representando um total de 38,2% dos acidentes. Outros fatores como jornada extensa e ritmo intenso de trabalho, além de baixa remuneração, também contribuem para o surgimento de problemas de saúde do trabalhador. A nossa luta que as centrais estão fazendo hoje, a gente traz os vários elementos que uma redução da jornada de trabalho pode trazer de benefício para o conjunto da classe trabalhadora. É sim a geração de mais emprego, é sim a distribuição de renda, mas é também o benefício da melhoria da qualidade de vida. As dificuldades e a pressão do dia a dia estão contribuindo para o crescimento nos números de trabalhadores e trabalhadoras vítimas de estresse e distúrbios emocionais, como a depressão e a ansiedade, que geram graves problemas de saúde se não tratados adequadamente. Junto com tudo isso, junto com essa reorganização, com a precarização do trabalho, com a dificuldade do trabalhador fazer planos para o seu futuro, com a cobrança de metas impossíveis de serem atingidas, esses trabalhadores também sofrem uma pressão muito grande a todo momento por produtividade, por se manter no emprego e acabam adoecendo também do ponto de vista psíquico. Aumentou a insegurança no trabalho, na vida, aumentou a incerteza, aumentou a dificuldade de reinserção e tudo isso tem uma repercussão muito grande, aumentando o sofrimento mental dos trabalhadores. É o que nós temos observado. Pois é, as mulheres ali na base da pirâmide, as mulheres negras mais ainda na base dessa pirâmide e tendo dupla jornada, tudo isso, né? A jornada fora, a jornada em casa. Do ponto de vista psicológico é complicado, né, doutor Newton? É bastante complicado. Acho que a gente consegue sentir isso nas manifestações sociais, né, em que a mulher acaba sendo requisitada a participar também no ambiente de trabalho. Tem toda uma dinâmica para isso, né, acirrando a competitividade ou a disputa com os homens, né, por esse mercado de trabalho. Eu, particularmente, tenho visto dentro da Previdência essas manifestações de depressão, né, de distúrbios de ordem geral, do ponto de vista psíquico, com uma preocupação muito grande, porque você vê assim, uma prevalência atingindo as mulheres, né, e normalmente relacionadas ao ambiente de trabalho e, claro, que agravadas por essa questão da dupla jornada, quando não, além da dupla jornada, acarretando problemas da própria organização familiar, com a separação, no caso das mulheres casadas, com o não acompanhamento do crescimento dos filhos, a não participação. Então,
passa a configurar um compêndio de várias manifestações acompanhado de doenças, né, das chamadas doenças psíquicas. Na realidade, é o mundo do trabalho da mesma forma que é o mundo do trabalho dos homens, sim, mas que para a mulher acaba tendo impactos por conta desses outros componentes que sacrificam mais e acabam prejudicando mais do ponto de vista de saúde como um todo, né? Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Muito tem se falado hoje na questão de assédio moral. Mas o que é assédio moral e como identificá-lo? O assédio moral caracteriza uma relação sem ética, desumana, em que há um privilégio do abuso do poder, né, do autoritarismo, da desmesura do poder. Bastante comum em nosso país, em torno de 23% da população economicamente ativa sofre o assédio moral. Se você passar para humilhações, esse número vai para 42%. Ou seja, nós estamos num ambiente de trabalho, que esse mundo do trabalho se caracteriza por ser violento, na medida em que nós temos mortes, doenças e acidentes, mas também tem essa outra dimensão da violência, que é essa violência sutil, que também adoece, transtorna mentalmente, causa prejuízos, desde transtornos mentais leves, como diminuição ou incapacidade de concentrar, alteração da memória, insônia, irritabilidade, nervosismo, vai não crescendo, até depressão, síndrome do pânico, burnout, que é uma exaustão, que é uma fadiga intensa, estresse. 47% dos casos de estresse tem sua origem nesse ambiente de pressão, opressão dentro do ambiente de trabalho. Então eu diria que o assédio moral caracteriza uma tortura psicológica. A violência ela só existe quando ela é visibilizada, quando ela é denunciada. Enquanto isso não ocorrer, ela não existe. Então ele deve denunciar nos diferentes espaços sociais. Newton, o trabalhador já se sente mais amparado para denunciar o assédio moral? Eu acho que em algumas situações, né, o assédio moral é uma coisa do ponto de vista do mundo real, do mundo jurídico, ele não é de tão fácil caracterização. Existe muito mais um sentimento do assédio moral do que se conseguir caracterizá-lo, né? É claro que quando ele é exercido com maior poder, com maior absolutismo, como disse a doutora Margarida, isso fica mais perceptível, né? Mas, às vezes, o simples fato da presença ameaçadora, aquela coisa assim, que você não tem o rei, você não tem a chibata na mão, né? Lembrando aí, mas a presença ameaçadora, né? Nas costas do trabalhador ou da trabalhadora, estimulando ali aquela competitividade no ambiente de trabalho que nós dissemos há pouco, mas de maneira a falar, se você não fizer, eu penalizo, né? Como se tivesse uma espada, né, cravada nas costas e esperando o movimento para poder ferir. Então, assim, nós vemos que o assédio moral, na caracterização, ele precisa estar muito bem determinado, ele precisa ter uma série de elementos para a gente conseguir caracterizar. Infelizmente. Né, quem sofre mais assédio moral, homem ou mulher? Dá para a gente determinar? Eu não sei se a Maria tem essa estatística. Eu não tenho. Eu acho que o assédio moral ele não tem uma prevalência por gênero, né? Me parece que é uma orientação do mundo do trabalho com essa concepção que nós criticamos. Sim. Eu não saberia dizer, olha, ocorre mais com as mulheres do que nos homens. Não sei, a Maria, como... Existem pessoas que acham que o assédio moral ele é de iniciativa de algum chefe ou de algum preposto da empresa sobre algum determinado trabalhador. Eu não compartilho dessa opinião, eu acho que não, acho que é pelo lado que nós estamos conversando aqui. Eu acho que as próprias organizações, elas pressupõem que isto pode ser um método útil para a produtividade, Então, isso
permitido implicitamente, evidentemente, né? Implicitamente, Ninguém vai então, assumir publicamente. as pessoas fecham os olhos para isso, os próprios colegas, os próprios trabalhadores meio que fecham os olhos para isso, porque, na verdade, isso é uma coisa que é veladamente consentida, né? Quando existe um movimento social, digamos, um sindicato, por exemplo, forte, começa a, então, atacar essas atitudes, etc., então, muitas vezes a empresa faz o quê? Sacrifica o gestor que está é a bola da vez, né? E aí ele vai embora, muitas vezes ele é colocado em outro lugar, alguma coisa se faz com ele e pronto, parece que o problema foi solucionado. Mera ilusão, porque na verdade não foi solucionado. Apenas o agente, né, o instrumento foi retirado naquela hora. Então acho que o conceito continua. O conceito lá, continua, né? E eu acho que atinge de fato homens e mulheres igualmente. Não acho que haja uma predileção, não. Música? Música. A gente tocou uma música para o nascer do sol e agora a gente vai tocar uma outra para o pôr do sol. Chama Sol Dourado. Que bonito é ver sol dourado na beira do rio, sol dourado na beira do rio, sol dourado na beira da ponte. Que bonito é ver sol dourado na beira do rio, sol dourado na beira do rio, sol dourado na beira da ponte, sol dourado atrás dos montes, sol dourado no horizonte. A linda garça passeando serena, chapinhando água doce no meu coração, me traz na pele o esplendor da relva, colírio pros meus olhos, som do meu violão. A linda garça passeando serena, chapinhando água doce no meu coração, me traz na pele o esplendor da relva, colírio pros meus olhos, som do meu violão. Vento manso, trazendo à noite um pouso de paz, brisa a cantar, escureceu. Que bonito é ver sol dourado na beira do rio, sol dourado na beira do rio, sol dourado na beira da ponte, sol dourado atrás dos montes, sol dourado no horizonte. A linda garça passeando serena, chapinhando água doce no meu coração, me traz na pele o esplendor da relva, colírio pros meus olhos,